Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nesta terça-feira, dia 24 de março, dia quente, diz que o verão foi embora, mas a gente continua naquele calor, aquele sol de rachar, né? Lembrando que o 3 em Pauta tem um oferecimento da Célula Mater, o laboratório presente sempre quando você mais precisa. E hoje eu estou aqui, num lugarzinho um pouco diferente, hoje eu mudei de lugar para dar o espaço para o meu entrevistado, que também é apresentador aqui da casa, mas daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. Antes eu vou chamar meus parceiros que estão hoje via remota. Anderson, Ted, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Roberto. Anderson, um abraço a todos que acompanham o 3 em Pauta. Muita informação, entrevista, análise. Mais um grande programa nessa quarta-feira. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. Vai ser um programa bom, importante, muitos assuntos a discutir, a debater. E vamos em frente, estamos à disposição. Antes de vocês darem o giro de notícias, eu vou apresentar mais meu convidado, mas eu vou me dar hoje, vou avisar que vou tirar a máscara, porque a gente está numa certa distância, o entrevistado e eu. Então, hoje eu vou fazer sem máscara, porque não tem mais ninguém no estúdio, o Marcelo também está distante. Então, faremos hoje sem a máscara. E ele é administrador de empresas, especialista em recursos humanos e apresentador aqui, nosso colega aqui da casa, programa que antecede o 3 em Pauta nas manhãs de terça-feira. Roberto, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia. Eu queria mandar um grande abraço para o Anderson e para o Ted. Nós já estivemos juntos em outros programas. Duas super figuras, a simpatia em pessoa. Foram ótimos programas os nossos encontros. E eu queria falar o seguinte, estávamos, antes de começar, falando sobre o café da manhã, que ainda está rendendo, né? Café da manhã. O café da manhã do programa 3 em Pauta, né? Do 3 em Pauta. Porque o meu programa ele é na quarta-feira e o café da manhã de vocês foi na terça. E eu te apresentei como na manhã de terça, não é na quarta, tá vendo? Eu já estou perdida. Você falou tudo do café com o presidente, que depois a gente vai falar sobre isso, que eu tô com o café do presidente agora na cabeça. Você vê como que é, Roberto? E eu tô com o café do Ted e do Anderson na cabeça ainda. Ainda não me convenceram que eu perdi esse café. Pois é, isso está querendo dizer daquele dia da Marleide que deixou o bolo aqui, e aí, sabe como é que é, né? Mas a gente vai chamá-lo uma outra próxima vez e a gente chama, Roberto. Eu agradeço. Vamos ao giro de notícias, então. Notícias boas hoje, meus amigos, por favor. Olha, Cris, não deixa de ser uma notícia boa, que eu vou abrir esse giro, que é o seguinte, os idosos aí a partir de 69 anos serão vacinados nessa quinta-feira em Santos. O prazo foi antecipado, né? Santos antecipou aí essa vacinação contra a Covid-19 para idosos de 69 a 71 anos para esta quinta-feira, amanhã, dia 25. Antes, a previsão de vacinar essa faixa etária era no sábado, segundo a programação do governo do estado. A Prefeitura de Santos também informou que aplicará a segunda dose da vacina de 80 a 84 anos. Então, primeira dose de 69 a 71 e segunda dose de 80 a 84. Para quem tomou a Coronavac do Instituto Butantan e tem entre 80 e 84 anos ou mais, será disponibilizada essa segunda dose. As pessoas de 85 anos ou mais que ainda não tomaram a segunda dose também devem procurar os postos de vacinação em Santos. Para receber a vacina, é sempre bom informar, é preciso levar documento com foto, CPF e comprovante de residência em Santos. Para quem for tomar a segunda dose, é preciso levar os documentos também e, além da carteira de vacinação, que mostra qual foi a vacina tomada na primeira dose. Na quinta e na sexta-feira, que sexta-feira 26, amanhã 25, haverá 30 postos de vacinação, sendo um drive-thru na Arena Santos, das 9 às 15 horas, 7 postos externos das 8 às 16 horas, e 22 policlínicas das 8 às 13 horas. Já as policlínicas de Jabaquara e Martins Fontes também farão a distribuição da segunda dose para profissionais de saúde que tomaram a primeira dose em Santos. No sábado,
As doses estarão disponíveis nas policlínicas Nova Sintra, Bom Retiro e Vila Matias, das 9 às 15h30, e no posto externo Santa Cecília, também das 9 às 15h30. No domingo, somente a Policlínica Nova Sintra atenderá o público das 9 às 15h30. Anderson, filho. Bom, o que eu trago para vocês é até a manchete do Jornal Tribuna de hoje, né? Parabéns pelo trabalho aí, pelo furo de reportagem, né? O governo do estado planeja a construção de uma nova rodovia e até uma ferrovia ligando o Rodoanel, na Grande São Paulo, até a Baixada Santista, mais precisamente na margem esquerda do Porto de Santos. A expectativa é que a estrada tenha aproximadamente 40 quilômetros e 8 pistas, 4 para subida e 4 para descida, e a ferrovia, 2 linhas. O edital de chamamento para que as empresas manifestem interesse deve ser publicado amanhã no Diário Oficial do Estado. A ideia dessa nova pista, primeiro, é desafogar o sistema anti-imigrantes, principalmente a parte de caminhões, né, que descem para o litoral por conta do porto, da movimentação do porto, e ampliar a consequente vai e vem de cargas, né, a parte da ferrovia também vai ser muito bem explorada, né. Então está aí a notícia veiculada pelo Jornal Tribuna com exclusividade, a gente está aqui trazendo também para vocês essa iniciativa, essa ideia do governo do estado de fazer uma nova rodovia ligando o Planalto, especialmente o Rodoanel, à Baixada Santista. Tem uma outra notícia aqui a respeito ainda desse primeiro dia, né, de lockdown. Hoje vivemos o segundo dia, mas no primeiro dia, ontem em Santos, a Prefeitura e a Guarda Municipal contabilizou 11 multas e 30 abordagens, né? Foram os números registrados aí nessa terça-feira, como eu disse, primeiro dia de lockdown. As 5 multas foram de R$300 aplicadas a pessoas que se recusaram a usar máscara e 6 multas, né, de R$10 mil a estabelecimentos que descumpriram o decreto municipal que entrou em vigor a partir desta terça-feira. A Guarda Civil Municipal, que fiscaliza o cumprimento das normas do decreto, fez 30 abordagens, né, como eu disse no início, sendo 20 sobre o uso correto da máscara e 10 para pessoas que estavam na orla. Desde o sábado, as praias estão interditadas, né, lembrando a todos, para a circulação tanto na faixa de areia quanto no calçadão. Quem faz essa fiscalização é a Secretaria de Finanças, né, em parceria com a Guarda Civil Municipal. 8 estabelecimentos comerciais foram intimados, né, melhor dizendo. Os órgãos de fiscalização receberam no total 128 denúncias de descumprimento às determinações do lockdown. E quem descumprir as regras está sujeito a multas que variam de R$300 a R$10 mil. O artigo 268 aí do Código Penal estabelece como crime o ato de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Anderson Fernandes. Barreiras sanitárias, enfim, para poder evitar, controlar a chegada de turistas, de pessoas, de carros que não são da região. O prefeitura de São Vicente foi até mais além, né? Entrou com um pedido de liminar para que o governo do estado impeça a vinda de turistas para o município. O objetivo da ação é que a Fazenda Pública de São Paulo restrinja e controle o acesso de pessoas que pretendam entrar em São Vicente, e que a Ecovias, que administra o sistema de imigrantes, atue com informação, restrição e controle de acesso. Seria do quilômetros 65 e 66 da rodovia dos imigrantes, colaborando assim para evitar a disseminação do coronavírus, um colapso no sistema de saúde, enfim. A Prefeitura de São Vicente entrando na justiça para garantir uma melhor vigilância, uma correta vigilância das suas entradas, especialmente para o estado de São Paulo. Lembrando que a partir de sexta-feira está previsto aquele mega feriado em São Paulo, né? Vai até o domingo de Páscoa, né? E é um prato cheio para turistas ou para, enfim, pessoas que gostam de viajar, vir para o litoral. Só queria fazer uma acréscimo à matéria que eu falei antes, a questão da pista, né? A ligação dela do Rodoanel seria com a Cônego Domênico Rangoni, né? Especialmente a Cônego Domênico Rangoni, seria a rodovia que faria esse elo aí entre a Grande São Paulo, entre o Rodoanel e a Baixada Santista. Só para terminar o giro, desculpa, antes eu acabei te cortando, só para fechar o giro de notícias, Cris, uma notícia que nos chega essa manhã, né, o falecimento
do médico cardiologista, o César Augusto Conforti, que foi vice-presidente do Santos na gestão de Modesto Roma Júnior. Ele estava internado há algumas semanas com a Covid-19 e, infelizmente, veio a notícia do falecimento do doutor César Augusto Conforti, com uma larga experiência, como eu disse agora há pouco, na área da cardiologia, né? Trabalhou muito tempo no setor na Santa Casa, tem uma vasta experiência no assunto, né, Cris? A gente, infelizmente, fecha esse giro com uma notícia muito triste aí, não só para a cidade, mas como para a comunidade médica também. É triste, nossos sentimentos à família do Dr. Conforti. E é isso, enquanto as pessoas continuam achando que não é nada, aí muitas pessoas estão morrendo. Mas hoje a gente não vai falar de Covid, quer dizer, acaba entrando um pouco o assunto, mas a gente vai falar um pouco de uma coisa que também está sendo abalada, um setor que também está sendo muito abalado com essa pandemia, que é a área de empregos, de negócios, né? Roberto, como é que está nesse um ano aí? Você que é um especialista nessa área de gestão de negócios, qual é o impacto que isso trouxe para esse setor? Olha, nós estamos acompanhando uma mudança na área trabalhista, na área de relações do trabalho, Cris, Anderson, Ted, a todos aqueles que estão assistindo o 3 em Pauta. Desde 2017, as relações de trabalho têm recebido várias mudanças. A reforma trabalhista, contrato verde e amarelo, contrato de trabalho intermitente, medidas provisórias, a alteração da reforma previdenciária também. E aí recebemos pandemia, quarentena, as relações de trabalho, emprego, relação empregado-empregador. Hoje eu posso te dizer assim, nada é estático. Todo santo dia a gente vê alguma coisa diferente, uma situação nova que precisa ser tratada. Inclusive, vocês devem estar acompanhando aí os convidados do programa, cada um trazendo as suas dificuldades, como é que eles lidam durante o dia a dia. As empresas não estavam preparadas para isso. Os empregados não estavam preparados para isso, a população não estava preparada para isso. Então, a gente que trabalha com relações do trabalho, com recursos humanos, a gente nota um trabalho assim de Hércules todo santo dia para as empresas estarem de portas abertas, mantendo seus quadros. Ou tem problema no pagamento, é gente saindo de férias, é gente que não sabe se comportar. Agora a gente está vendo essa questão que o Ted estava falando das multas, que é inclusive uma discussão também que eu vou trazer para a mesa, né? Essa questão do cumprimento das regras. Será que o funcionário será que essa pessoa que descumpre as regras lá fora, ele vai cumprir as regras dentro da empresa? Porque lá fora ele está sendo multado. E dentro da empresa, o que tem acontecido? Demissões em massa, desligamentos, insubordinação, gente que respeita as normas da empresa, gente que não respeita. A gente tem visto tanta coisa, mas tanta coisa no mundo do trabalho. Eu estou ajudando algumas empresas, lá na consultoria eu estou trabalhando muito forte, inclusive agora nesse período, porque cada dia surgem situações novas, viu, Cris? E desde situações simples, como a higiene do funcionário, até aquele funcionário que está usando da pandemia para entregar atestado médico que não procede. O que acontece já é normal, né? Alguns funcionários usarem, por isso que a gente vive falando, vários médicos falam isso, que já estiveram aqui, médicos que eu já entrevistei num outro programa, e eles falam muito que as pessoas usam o pronto-socorro para ir lá pegar atestado médico. Isso é uma coisa que é da educação. Eu acho que a gente sabe que todo mundo está passando por um problema, então, assim, é fato, o vírus está aí. A gente está numa guerra com e o nosso inimigo ele é invisível. A gente não dá para saber se ele está aqui no ar, se ele está na sua mão. A gente não tem como saber. Só que a parte econômica também está sendo afetada. Será que se tivesse o bom senso, já que pedem tanto bom senso para a gente, essa consciência, talvez se tivesse mais uma ajuda do governo, seria tudo muito mais fácil. Eu vi um comercial essa semana
de uma loja que vende eletrodomésticos. Eles fizeram um anúncio na TV, uma chamada, na verdade, falando que estaria com as lojas fechadas, mas para as pessoas não se preocuparem em pagar os seus boletos, que quando retornasse e abrisse a loja, poderiam ir lá pagar e sem juros. Eu acho que foi uma medida da loja fácil, boa, para a pessoa que tem que ir lá pagar aquele boleto da que comprou uma geladeira. Eu quero dar parabéns, eu vou até falar, loja e 100. Eu achei que isso foi sensacional por parte deles. Mas o que você acha que devia acontecer por parte do governo para que esses empresários, microempresários, principalmente, e MEI, não sofresse tanto? Eu tenho acompanhado algumas empresas de todos os portes. Inclusive, na semana passada, eu estava em treinamento em company dentro de uma grande empresa aqui da região. E existe uma coisa que nós devemos nos atentar. Nós, profissionais de recursos humanos, eu trabalho muito forte com isso, essa questão da singularidade. Cada caso é um caso. Só que nós temos, assim, esse empresário que está isentando juros, ele tem a realidade dele, aquele outro empresário que não tem tanta condição, ele pode fazer um outro formato. A questão é que não existe uma receita pronta para todo mundo. Ponto. Quanto a essa questão do governo, eu tenho ouvido muitas reclamações de pequenos e médios empresários. Muito se fala em apoio ao pequeno e médio empresário, mas escuta-se muito pouco, ou se tem muito... a gente quase não vê casos de pequenos que foram ajudados. A burocracia é imensa, é grandiosa. Principalmente na hora de conseguir um crédito. Exatamente. Então, o que eu noto? Eu noto um abismo de gestão, um abismo no combate às dificuldades, um abismo que existe, inclusive eu falo nas minhas aulas, nas minhas palestras. É o que separa o profissional do amador. É preparo. Falta preparo para alguns gestores, falta preparo para alguns governantes, falta preparo para alguns que estão em cargos de liderança. Então, é esse o abismo que faz com que aconteçam tantas coisas. Falta preparo, falta profissionalismo para conduzir o processo. Anderson, Ted, alguma pergunta? Roberto, bom dia. Primeiramente, obrigado pelas palavras, no início da tua participação. Queria te perguntar o seguinte: ano passado se conjugou, aliás, vem se conjugando esse verbo há algum tempo, em razão justamente das mudanças trabalhistas que você citou, o verbo reinventar. Reinventar-se, hora de reinvenção, aquela coisa toda. E veio a pandemia, esse verbo passou a ser conjugado com um pouco mais de intensidade. Eu te pergunto o seguinte, agora em 2021, pandemia continua, todos esses problemas continuam. Digamos que agora em 2021 pode ser a reinvenção da reinvenção, Roberto? Olha, Ted, eu falo para você que é sempre um prazer falar com você, cara. Você tem cada tirada, assim, você me coloca numas trilhas, assim, sensacionais. Ted, reinvenção sempre existiu. Agora, não existe reinvenção só de pensamento. Tem que ter reinvenção de atitude também. Inclusive, nós falamos hoje pela manhã aqui dessa questão da necessidade do empresário, do profissional se reinventar. Eu tenho um amigo meu que, inclusive, ele nem usa mais esses termos. Ele fala assim, ele me chama de Robertinho. Aí ele fala assim, Robertinho, você tem que estar o tempo todo se reconfigurando. Essa é a palavra. Reconfigurar. Reconfigurar o teu negócio, reconfigurar a tua gestão, reconfigurar a sua postura como profissional, como pessoa. Nós sabemos muito bem o que acontece com água que fica parada, estagnada. A mesma coisa acontece com empresas e profissionais, com pessoas. Ainda mais quando você tem um negócio, você nota a luta desses profissionais da saúde, exaustos, cansados.
deixando família de lado, em segundo plano, para cuidar de um estranho que entra porque não quis respeitar uma norma, uma regra. Estamos vivendo uma verdadeira guerra mundial, é uma guerra. É uma guerra, exatamente. E o brasileiro tem se comportado extremamente mal. Nós estamos dando péssimos exemplos. E o que me preocupa como educador, inclusive sou educador executivo, sou educador em sala de aula, palestrante, tenho empresas que escutam aquilo que eu falo, gestores, grandes empresários. O que nós estamos deixando de herança? Como empresa, como pessoas, como profissionais? O nosso atendimento ao cliente, a nossa sensibilidade para aqueles que perderam entes queridos, e eu faço parte desse grupo. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias, de todas as formas. E essa situação de pandemia tem exigido e muito da gente. Anderson? Anderson? Oi, Roberto. Primeiro, eu queria agradecer, reforçar o agradecimento do TED, né, pelas palavras que você dirigiu a mim, assim, também pelo carinho grande por você. Eu queria perguntar a respeito da medida provisória, né, da 936, que ano passado garantiu a redução de salários, redução de jornadas, né, está na iminência de ser renovada para esse ano, mas ainda não aconteceu. O que você acha que vai acontecer nesse sentido de que o empresariado já vem tendo que se mexer, ter que mudar essa série de coisas, e como é que fica essa relação com o trabalhador, que mais uma vez vai acabar, de certa forma, atingido diretamente por essa redução tanto de jornada quanto de salário, num contexto pandêmico pior até do que o ano passado. Eu vou falar para você, meu querido, a gente já se encontrou algumas vezes em outros programas e fizemos ótimos debates. Essa medida provisória, ela serve justamente para garantir o emprego, mas a questão é que nós nem tínhamos mais emprego. Essa luta que nós vivemos já vem de longa data. Falta emprego, falta renda. Então, nós fomos atingidos agora por uma pandemia grandiosa que afetou também as empresas. A palavra de ordem que eu tenho para falar chama-se bom senso. E que o empresário, assim como o empregado, jogue limpo e jogue todas as cartas na mesa. Fiz uma reunião num restaurante, o dono, os sócios, os empregados, e tivemos uma conversa no seguinte sentido: a situação é essa. A situação da empresa é essa, a situação de vocês é essa, o que o governo está oferecendo é isso. Jogamos limpo, jogamos todas as cartas na mesa, chegamos em um acordo, a empresa não demitiu, e fizemos algumas reduções, algumas pessoas tiveram suas férias antecipadas, fizemos malabarismo. Então, eu vou repetir a minha fala anterior, chegou o momento de se reconfigurar, olhar para o negócio, olhar para aqueles pais de família, olhar para o trabalhador, cada um tem que fazer a sua parte. O empregado também tem que entender que não é um momento fácil para o empresário. O empresário tem que entender que também a situação está caótica. E eu nem quero falar de qualificação de mão de obra, porque a região é complicadíssima nesse caso. Roberto, aumentou muito também, a gente vê as pessoas em casa, aquele trabalho informal. Então, seja um artesanato, principalmente o ramo alimentício. Então, hoje é fácil você ver pessoas fazendo comidas, marmitas, doces. Que conselho que você dá para essa pessoa? De repente, ela está querendo fazer disso um negócio mesmo. E começar a trabalhar por conta, porque para alguns é uma ajuda na renda, né? Em casa, mas para outros acaba sendo depois um trabalho mais rentável para eles. Eu sou um profundo estudante do mundo do trabalho. E tudo que eu falo com muita responsabilidade, trabalho muito forte nesse sentido.
a pessoa, quando ela pega parte do dinheiro dela, da renda dela, seja a indenização da rescisão, fundo de garantia, e investe de um negócio, ela tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela. Para isso, nós temos aí o Marco lá no Sebrae, que também dá apoio para o pequeno e médio empresário. Mas a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque tem que entender o seguinte: negócio não é só bônus. O negócio, ele traz o bônus, mas ele traz o ônus também. Eu já trabalho na área há muito tempo, trabalho inclusive com o meu nome, sou empresário da área educacional, tenho um programa aqui também junto com vocês, e eu tenho que trabalhar de forma muito séria, e é por isso que eu apoio aquele que está ali. A gente sabe o quanto é difícil manter um programa, manter uma empresa, manter um nome, manter um negócio, manter cliente, manter qualidade, produtividade, motivação, perseverança. Não é fácil. O que eu tenho para falar para todo mundo é: se quer se aventurar, não venha. Não venha. Inclusive, antes do programa, hoje, logo cedo, eu estava falando aqui para alguns convidados, eu não tinha alguns problemas, por exemplo, como eu sempre dormi muito bem, nunca tive problemas, mas de uns tempos para cá, realmente estou desenvolvendo horas e horas, preocupado com o aluno, preocupado com o conteúdo, preocupado com o meu trabalho, preocupado com esse monte de gente que está querendo ganhar a vida, e eles não estão errados. Mas você trabalhar, por exemplo, Cris, do jeito que você falou, eu vou trabalhar com alimentação, eu já entrevistei aqui, vocês também, empresários do ramo do alimentício, é complicado. Você abrir um negócio todo dia não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. É por isso que, inclusive, quando nós estávamos tratando de como é que iam ser os nossos programas, a responsabilidade tremenda, você, Cris, Filete, Marcelo, Ted, Anderson, Michele, todo mundo conversando com responsabilidade. O mundo empresarial, eu falo isso com muita propriedade, com muita responsabilidade e seriedade. O mundo empresarial não é lugar para aventura, para brincadeira. Empresa é coisa séria. Então, nós devemos agora ter muita cautela. Quer montar negócio? Veja os prós, veja os contras, converse com a família, veja onde vai investir o negócio. O momento não está fácil. Então, é analisar, estudar. É saber o terreno que está se pisando, o terreno que quer se pisar. Anderson, Ted? Roberto, antes da pandemia, certamente o empresário, alguém que contratasse o seu trabalho de consultoria, tinha uma pergunta básica. Queria saber qual é. E agora, depois da pandemia, eu não sei se essa pergunta básica mudou. Se mudou, qual seria essa pergunta básica? A pergunta que o empresário me fazia é: o que eu preciso para alavancar meu negócio? E ele pegava e finalizava a pergunta, Ted, falando assim, sem gastar muito. Acho que é a pergunta de todo mundo, né? Geralmente aquela... Então, eu vou falar para vocês com toda sinceridade. E repito, e vocês não vão ouvir isso só de mim, não é a gente que trabalha com educação empresarial, com cursos, com treinamentos. Não é que a gente quer vender nossos cursos, a gente quer vender nossos cursos, quer vender nossos treinamentos, a gente vive disso. Só que eu tenho que ver a minha entrega, o que é que eu estou entregando. Então, muitas vezes, quando você me pede alguma coisa com preço barato, eu fico perguntando o que realmente você quer. E quanto vale o teu negócio? Só um comentário. Hoje é muito comum a gente ver, principalmente nas redes sociais, e eu falo isso por experiência própria, porque eu trabalhei, uma época que eu estava trabalhando com fotografia, antes de retornar com o programa da Beneficência. E precinho. Algum fotógrafo, precinho. Alguém que faça doce, precinho. Então, assim, hoje o pessoal quer precinho. A qualidade não é mais importante. E assim, precinho, quanto vale o trabalho daquele profissional? Né? Então eu costumava dizer, gente, mas é só clicar, é só pegar lá a máquina fotográfica e clicar. Ok, então tu pega o celular de alguém da sua família e tira. Porque tem equipamento, você tem seguro, equipamento é caro, você tem o trabalho que você perde para ir, para voltar, depois para sentar e editar.
Então, assim, as pessoas é muito no precinho hoje, né, Roberto? Pegando o gancho do que você falou de preço. A gente tem essa questão mesmo do preço, né? Tem essa questão do preço e tem a questão da qualidade. Só que eu sei o que é que eu entrego. É aquela velha coisa, né, Cris? É que parafuso eu tenho que apertar, né? O pessoal pega e fala assim, pô, mas é só apertar um parafuso, mas qual parafuso apertar e qual a intensidade de apertar aquele parafuso? Eu tenho um grupo de alunos no WhatsApp, alunos da consultoria, eu tenho neste grupo diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, eu tenho clientes que são grandes empresários da região que eu não posso me aventurar agora a dar um precinho para ele, para que ele tenha uma respostinha para o negocinho dele. É verdade. Entendeu? Quando ele pega e me contrata, ele pode ter certeza que ele vai ter uma resposta. E eu vou ser muito franco com vocês também. Eu já tive, inclusive, quando a gente fala de bônus e ônus de ser empresário, de bônus e ônus de ser um bom profissional, o empresário, aquele que está querendo te contratar, ele precisa ver o que ele quer também. Porque se for para contratar por precinho, é melhor que ele vá buscar o precinho em outro lugar. Exatamente. Porque você sabe o quanto você investiu, Cris. O quanto você precisa de performance para poder pegar e estar na frente de uma câmera. O quanto você, por exemplo, você comanda um programa numa instituição centenária aqui da região. Centenária. Mais da metade da população dessa região nasceu naquela instituição. Aquela instituição confia no seu trabalho. Então você tem que fazer uma boa entrega também. Eu não considero nem sempre o melhor preço é o melhor serviço. Exatamente. Na minha área, então, de recursos humanos, hoje a gente está atravessando um problema grandioso, que é a aventura. É o famoso barato sai caro, né? É muita gente se aventurando. Em todas as profissões estão assim hoje. Existe, só que as empresas pagam um preço muito caro por isso. Hoje, até no ramo de comunicação, algumas pessoas preferem gastar um dinheiro com mídia naquela pessoa que tem X curtidas, que é um influencer, não tem estudo da comunicação. Comunicação você tem que estudar, jornalismo é estudo, né? E é saber fazer uma propaganda. Eu fiquei sabendo de uma professora que uma grande instituição de ensino do país quer que os seus professores tenham a maior quantidade possível de seguidores. Gravem a maior quantidade possível de vídeos e apareçam a maior quantidade possível na mídia. Então eu estou vendo professores, e olha que a minha área é uma área extremamente complexa, nós lidamos com pessoas, com gente, com empresariado. Eu estou vendo professores se submeterem a situações até constrangedoras. Eu vou falar para você, Cris, até beirando o patético. Um assunto que deveria ser tratado de forma séria, hoje é levado na brincadeira, e a gente tem que pegar e entender que hoje, hoje não, né? Empresa é coisa muito séria. Eu escutei de 2 médicos, inclusive um falou aqui, que hoje as pessoas estão mais preocupadas em saber se aquele médico, aquele profissional de saúde tem muito mais seguidores do que histórico, do que experiência. Ah, mas se o médico tem 5 mil seguidores e o outro tem 100, não, eu vou naquele que tem 5 mil seguidores. E nem sempre aquele que tem 5 mil seguidores é um excelente profissional médico. É exatamente o que eu escrevi. Eu falei que era um grande orgulho eu estar aqui com vocês, sabe? E olha que eu me considero novo, eu sou novato na área, mas eu pego hoje, tenho um enorme prazer em falar assim, não, amanhã eu vou no programa da Cris. O Ted, conheço. O Anderson, figuraça. Fui muito bem recebido pelo Marcelo. Quando eu vou falar, por exemplo, você conhece alguém que entenda da área veterinária? Sou amigo do Filete. Caramba, isso me dá orgulho, me dá prazer. Filete é referência, né? Me dá prazer, sabe, ter, assim, me cercar de bons profissionais. Exatamente. E sou muito crítico e trabalho muito forte nessa área de aventura, porque eu sei o quanto a gente batalhou, né? É verdade. E por falar em bons profissionais, eu vou te pedir licença, Roberto, que a gente vai falar agora quando se fala em área portuária, é a voz e a imagem de Jorge Fernandes. Bom dia!
Bom dia, Cris. Bom dia a essa imensidão de pessoas que acompanham a Rádio Ômega, junto com você, com o Ted, com o Anderson, com o meu amigo Marcelo, e também o meu carinho também ao Roberto Martins, que é administrador e está expondo o seu trabalho também. Portanto, lembrar que nós estamos vivendo um lockdown. A pandemia e como ficam os trabalhos do maior porto da América Latina, responsável por quase 30% da balança comercial brasileira. Como nós há de se lembrar, pela 945, uma nova legislação, os trabalhadores portuários são área essencial. Com o lockdown, ocorreu uma reunião entre a Prefeitura de Santos, os operadores portuários, o presidente da Companhia Docks de São Paulo, hoje autoridade portuária, e também os trabalhadores. Esse comitê, com relação ao transporte dos trabalhadores, prontamente foi atendido uma van. Umas vans estão aí para levar o trabalhador na hora de pico dos trabalhos. Mas será que é isso que os trabalhadores estão reivindicando? Não sei. Por quê? Os trabalhadores agora estão tentando, que eu sou totalmente contrário como trabalhador, uma paralisação, uma manifestação de frente da Companhia Docks de São Paulo no próximo dia 26, reivindicando a vacina. Os trabalhadores entendem que, se é essencial, por que não tem a vacina, já visto que os mesmos labutam nas embarcações e recebem tripulantes sem saber a situação dos mesmos? Então, os trabalhadores estão aí tentando que essa manifestação possa surtir resultado. Em nosso trabalho, tivemos em contato, Cris, Anderson, Ted, com a Federação dos Trabalhadores, as 3 federações, a FENCOVIB, a Federação dos Portuários e também a Federação dos Estivadores, que lançaram um documento que já está na rede social. Segundo os presidentes, em conjunto estão conversando com o governo federal, através do ministro da Infraestrutura, para que os trabalhadores recebam a vacina, que possam trabalhar e também retornar para suas casas nas condições dos transportes, também não levar insegurança para suas casas. Por esse motivo, é importante que o diálogo aberto pelas federações, como também com o presidente Miro, com o presidente o Bruno dos Estivadores, juntamente com a unidade sindical que tem o João Andrade da administração, dialogar com os governos municipal, também o governo estadual e o governo federal, para que os trabalhadores recebam a vacina. E esse momento de ir num lockdown, fazer uma manifestação, nós não concordamos. Eu, como trabalhador, exponho aqui, vou ser criticado, mas faz parte da preocupação que nós temos aqui. Então, no momento, seria essa preocupação, está marcada para o dia 26, 9 horas da manhã, estive em contato com a unidade sindical, como também com as federações, para tentar que esse diálogo surta resultado e os trabalhadores consigam se preservar nesse momento tão difícil de lockdown que nós estamos. Seria essa nossa participação aqui na Rádio Ômega. Continue aí, porque aqui é a melhor Rádio Ômega. Obrigado, Ted, obrigado, Anderson, especialmente a você, Cris, e ao nosso convidado, Roberto Martins. Marcelo, boa tarde. Obrigada, Jorge. Até uma próxima semana ou a qualquer momento aí com alguma notícia mais emergencial. Vamos aos recadinhos. Agora chegou a hora do recadinho da Célula Mater. Tá pronto, Marcelo? Vamos ao recadinho, então, da Célula Mater para você, mulher. No mês da mulher, o Célula Mater criou uma campanha pensando em nós mulheres e em quem mais precisa. Leve 2 quilos de leite em pó e garanta o seu exame preventivo de citologia oncológica, o Papa Nicolau. Todas as doações arrecadadas serão entregues para entidades assistenciais. Participe dessa corrente com a gente. Os exames serão feitos todos os sábados e domingos durante o mês de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas somente na unidade Miramar. Já as doações e troca dos vouchers poderão ser feitas todos os dias na unidade Miramar. Faça o seu agendamento através do telefone 3225-2586 ou 4042-3662. Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Tá aí, Laboratório Célula Mater, um abraço lá ao Dr. Carlos. Semana que vem estará com a gente aqui para a gente estar falando de saúde. E antes de eu passar para os meus colegas para fazer pergunta para o nosso entrevistado, deixa eu ler os recadinhos aqui. Cecil com a gente, Marcelo Dias,
Maria Aparecida Coelho, bom dia, Rádio Ômega. Sônia Maria Santos, bom dia, 3 em Pauta. Fernando Passos, bom dia, acompanhando as notícias. O Norberto Moreira, verdade, bônus e ônus. E ele ainda fala concorrência desleal. Norberto, que é um excelente fotógrafo lá da família Santa Cecília, da Unisanta. Meu parceiro ali, a gente sempre se encontra no Sambódromo, nos dias de desfile. Está sempre correndo para lá e para cá, para a gente fazendo as melhores imagens, captando lá os melhores momentos. Anderson Ted, pergunta para o nosso convidado. Eu tenho uma pergunta, Cris. É o seguinte, acho que o home office virou uma realidade, né? Acho que não tem como escapar disso, mesmo depois da pandemia. Acho que o home office vai continuar sendo empregado de forma muito, muito eloquente pelas empresas, pela facilidade, pelo corte de custos, né? Mas a gente perde também uma questão importante, que é a interação entre os funcionários e os colegas de trabalho, né? Como é que o Roberto vê essa questão da relação interpessoal entre os colegas de trabalho, que também é um elemento importante para poder motivar, enfim, ajudar na realização dos trabalhos aí nesse contexto do home office? Porque o home office, todo mundo se encontra na janelinha, mas não é igual a bater aquele papo no cafezinho, por exemplo, né? Olha, meu amigo, eu acho incrível essa facilidade que vocês têm de conduzir as dinâmicas e os assuntos. Olha, Anderson, eu vou falar para você uma coisa. O home office ele já era usado em outros grandes países faz muito tempo já. Isso é novidade para o brasileiro. Entendeu? Mas nós temos grandes empresas estrangeiras operando aqui no Brasil que já estavam nesse sistema home office há muito tempo, até porque elas obedecem os critérios, as normas das suas matrizes que estão lá fora. O brasileiro é que não estava acostumado com isso, aliás, uma minoria sabia como é que trabalhava, mas eu quero só pegar e deixar aqui um recadinho bem importante sobre home office, tá? O home office é a forma mais fácil de você ser desligado também da empresa, porque não tem a pessoalidade, tá? Eu não tô te vendo, não tem sentimento, não tem emoção. É um telefonema ou um e-mail, você tá desligado da empresa. Então o home office ele tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, os seus prós e os seus contras. E uma coisa também que eu ando repetindo muito, inclusive tenho trabalhado dentro de algumas empresas, nessa questão de preparar gestores para o home office. Nós não tínhamos essa preparação. Você, líder, gerente, você estava acostumado a falar que nem o Anderson falou, a pegar e encontrar com o teu vendedor no cafezinho e falar, precisamos bater aquela meta hoje você precisa pegar e visitar aquele cliente que você não foi na semana passada, mas gerenciar a turma de casa, isso daí não tem formação nenhuma, nem em faculdade, nem curso, inclusive na RH nós somos pioneiros em lançar esse treinamento para gestor, para como é que ele trata o cara que está em casa. Porque tem uma grande, um grande acontecimento que tem ocorrido, é o seguinte, as pessoas, os profissionais, as empresas quererem repetir o trabalho remoto como se fosse presencial. Ou, digamos, transformar o trabalho remoto em trabalho presencial. Você nunca vai conseguir fazer que a distância seja idêntica ou igual ao físico, ao presencial. Você não vai conseguir. É diferente. E outra coisa, acho que as pessoas estão acabando, as empresas principalmente, estão tendo esse problema agora, além de toda a parte financeira, essa coisa de profissional às vezes tem que se afastar, ficar doente, levar testado, é o psicológico daquele profissional, né? Porque a gente sabe que as pessoas estão aumentando o número de casos de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, assim, é uma coisa que está mexendo com o emocional da pessoa. Eu vou trabalhar, mas e o medo de contrair o vírus, porque eu sei que no meu trabalho eu não vou pegar, ali eu estou protegida, em casa eu estou protegida. A gente tem essa falsa impressão, mas no trajeto, muitas pessoas têm que pegar ônibus.
Desde que começou a pandemia, desde que a gente começou a viver esse novo cenário, a gente deve ter feito mais ou menos uns 150 manuais de home office na consultoria. Desde vestimenta, horários, pets, familiares, som, barulho, políticas, porque a empresa está entregando notebook, a empresa está entregando cadeira, tem empresa dando celular, sem política, sem regra, sem norma. Está tudo muito zoado, Cris, muito zoado. A gente, às vezes, já aconteceu, por exemplo, de lives serem interrompidas, reuniões serem interrompidas por interferências de crianças, pets, o marido que chega do trabalho, o cachorro do vizinho latindo. É um novo mundo completamente diferente. Nós não estávamos preparados. Ninguém estava preparado para isso. Nós, pessoas profissionais, e eu quero trazer uma discussão também para vocês aqui, que eu tenho estudado muito essa questão do recrutamento, essa questão desse novo mundo do trabalho, porque agora nós estamos vivendo um novo mundo do trabalho. É diferente, a distância, não tem mais cafezinho, não tem mais conversa de corredor, não tem mais reunião, não tem mais bate-papo, está cada um na sua casa, cada um vivendo seu mundo, tendo que dividir suas atenções entre um relatório e o filho que está chorando. Então, as empresas têm que entender que mesmo em época de pandemia e dificuldade, treinamento ainda continua sendo investimento. E você falou de uma coisa que, inclusive, eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais. Saúde mental hoje é o novo sucesso. É você adquirir, é ter equilíbrio. Eu tenho alunos que estão atravessando problemas seríssimos de saúde, síndrome do pânico, depressão. Eu, inclusive, tenho pessoas na minha família, pessoalmente me sinto muito confortável e à vontade para falar para vocês. Eu trabalho com mentoria profissional na consultoria, e eu recebo alunos e profissionais completamente atordoados, sem saber para onde correr. Se ele faz Uber, se ele entrega currículo, assustado, em conflito pessoal, em conflito profissional. Então, eu vou repetir a frase que eu publiquei. Saúde mental hoje é o novo sucesso. Você falou do home office, de ter que, às vezes, ser interrompido por um pet, uma criança chorando. Também a gente não pode esquecer que muitas mães estão tendo que ficar em casa com os filhos, acompanhando os filhos na aula remota. Porque se a mãe não tiver, às vezes, do lado ali, quando você vai ver, o filho está jogando, está olhando para o teto, está fazendo tudo menos prestando atenção na aula. Também tem isso, né? Ela tem que se desdobrar, porque ela está ali trabalhando em home e olhando o filho que está tendo aula. Se tem uma coisa que eu tinha certeza que esse seria um grande programa, quando eu me encontrasse com essas três feras. A pandemia, ela foi muito cruel com a mulher, porque a mulher trabalhadora, empresária, dona de casa, empreendedora, ela sempre teve essa coisa, essa luta sua de conquistar o mercado de trabalho. E ela conquistou. Temos grandes mulheres à frente de grandes empresas, grandes empreendedoras, guerreiras, batalhadoras, e mulher é o máximo do máximo, né? Ela toma conta de casa, ela é mãe, é esposa, filha, irmã, é profissional. E a pandemia arrancou a mulher do mercado de trabalho de novo. Foi isso que aconteceu. Ela teve que voltar para casa. E mais uma vez provando como ela é o lado mais forte da estrutura, né? A gente que é homem, às vezes fica falando, ouvindo por aí, que a estrutura mais sólida é a do homem, mas quando precisou que alguém voltasse para casa para administrar filho, casa, saúde, marido, renda, foi a mulher. Tá vendo, rapazes? Ted Anderson, tá vendo? Ó, eu no meio de dois rapazes, ó, vou direcionar. Então, Ted, é com você. Ô, Roberto, já há algum tempo vive-se um fenômeno aí relacionado aos coaches, né? Tem coach para tudo. Coach para dormir, coach para acordar, coach para pai, coach para mãe, coach para profissão, coach para... Enfim. Eu queria saber de você, Roberto, o quanto o trabalho, às vezes, entre aspas, podemos colocar assim, desses coaches que surgem aí aos borbotões e às vezes, propagando
ideias que eles mesmos não viveram, que eles mesmos não têm um histórico para passar, digamos assim, fizeram o cursinho e acabou. O quanto o trabalho desses coaches prejudica um trabalho sério, por exemplo, o teu de RH, porque certamente tem coach de RH por aí também. Eu estava até falando aqui para a Cris, que eu andava, para o Marcelo também confidenciei que eu estava com alguns problemas de insônia. Eu acho que um desses problemas são essas perguntas que você reservou para mim, viu, Ted? Só você para ter essas perguntas aí no gatilho, cara. E quando você falou de RH no começo, eu já tinha pensado no coach. Como ele consegue? Meu amigo, eu estava conversando agora de manhã com o Toninho, que é presidente da Sinaspan, falando que o Toninho falou assim, Roberto, realmente parece que tem uma padaria em cada esquina. Pois então, você já que me provocou, eu vou te falar, parece que nós temos um coach em cada esquina. Nós temos o coach agronômico, nós temos o coach infantil de negócios, do agronegócio, nós temos o coach educacional, pessoas que estão vendendo sucesso, felicidade, são artistas de palco. É impressionante o nível de aventura. Nós temos casos de coach que beira o ridículo, patético. É essa aventura que eu tanto alerto alunos, empresas e profissionais. Essa vontade de querer aparecer de alguma forma e começa a criar aberrações dentro de ambiente corporativo. Eu tenho, inclusive, uma situação que vai de encontro exatamente isso que você falou, Ted. Eu fui chamado para dentro de aliás, a situação foi a seguinte. A empresa tinha sérios problemas de insubordinação. Pessoas chegando atrasadas, insubordinação de funcionários que não respeitavam seus líderes. O que é que aconteceu? Infelizmente, o empresário cruzou com um coach pelo caminho, que levou mensagens motivacionais, que levou todo o seu circo, né, o seu teatro de sucesso, de felicidade, vamos embora, é isso mesmo, vamos fazer e acontecer. E aí, depois de muito tempo, chegou à minha porta a gerente dessa empresa falando que precisava dos meus serviços. E o que eu tive que fazer? Eu não só tive que lidar com um problema de insubordinação, como com a bagunça que o suposto motivador deixou lá dentro. O problema da empresa não era motivação. A empresa não precisava de um cara legalzão falando frases de efeito lá dentro. A empresa precisava de disciplina. A empresa precisava de ordem. A empresa precisava do básico, que era respeitar gerente, supervisor, respeitar os horários, as normas que foram criadas. Essa aventura, que nem a Cris falou, foi muito feliz, inclusive, na sua fala, e o Norberto também acabou de falar aí, essa aventura em todas as áreas, todo mundo se aventurando, né? Eu quero ser agora empresário da área de gastronomia, eu agora quero ser um motivador de palco, eu agora sou um cara de vibe elevada, e aí sai vendendo qualquer coisa. Profissional de mídia, agora eu sou profissional de mídia, de marketing, sem saber até o significado do marketing. Nós temos algumas profissões do futuro, profissionais da era digital, profissionais da área de comunicação, mas isso não se faz do dia para a noite, gente. Não é assim. Um profissional renomado, com respeito, inclusive nós que trabalhamos com o nosso nome, né, Cris? Exatamente. É por isso que você hoje tem um programa, Anderson Firmino. Você fala de Anderson Firmino, todo mundo conhece. Fala de Cris Carvalho, todo mundo conhece. De Ted Sartori, todo mundo sabe quem é. Porque não são aventureiros, são pessoas que trabalharam, deram duro para chegar onde estão. Não me faça mais essas perguntas, Ted. A sua cota de provocação já deu por hoje. Então eu vou emendar uma outra aqui, Roberto. Já que ele falou de coach, que era uma das minhas perguntas, mas hoje também está não posso dizer se é um modismo, esses grupos de network que acaba cobrando um valor para você entrar, é um valor que não é barato, exige que você participe daquelas reuniões semanais e prometem um monte de coisa. Não, que vai conseguir, é um indica dali.
que você tem a falar desses grupos de network? A gente sabe que o network é importante, mas eu acho que network é isso. É você estar conhecendo. Nós da imprensa, a gente faz um network. Principalmente quem trabalha também com assessoria de imprensa, a gente faz isso. Mas o que você tem a dizer desses grupos de network? O Anderson falou alguma coisinha? Você queria falar aí, Anderson? Não, eu quero fazer minha provocação para o Roberto ainda para Anderson? encerrar. Tá bom. Tu também quer provocar o Roberto? Tá, Quero. Pode deixar. Deixa eu responder a mim agora. Eu acho que esses grupos fogem um pouco do network. Porque o network, ele é justamente essa abertura, né? É eu conversar contigo, eu tomo um café com o Ted à tarde, daqui a pouco estou trocando ideia com o Antes, daqui a pouco a gente está gravando um programa ali, fazendo outro projeto junto, mas quando você se fecha num grupo, perde, eu acho que um pouco o propósito do network. E se tem uma coisa que é muito interessante a gente abordar, é essa questão do bairrismo, do grupismo. Isso não agrega muito. Isso nunca agregou. Isso você inibe o livre mercado, você inibe a concorrência, você precisa da concorrência, foi dito aí, você precisa da concorrência para poder você ver como é que está o negócio do outro, se está prosperando, se não está, para você ver o que está dando certo. Quando você se fecha em grupos, você se fecha para o mundo, você se fecha para novas ideias, você se fecha para novos ares, para novas pessoas. Eu acho que os grupos de negócios, eles acabaram se fechando. Eu acho que é isso aí. Anderson, antes de você dar a tua provocadinha, eu vou ler os recadinhos aqui, tá? Odete Carvalho está assistindo, Alcides Catarino, bom dia a todos, cheguei por aqui a tempo. Fernando Passos, criar metas em cima de metas seria algo saudável dentro de uma empresa? As metas foram criadas para serem batidas, desde que determinadas e desde que sejam razoavelmente criadas, né? Você deve criar metas para serem batidas, mas já chegou ao meu conhecimento empresas que criam metas que jamais serão batidas. Empresas de call center. Umas metas assim, sob pressão que você trabalha, né? E você acaba, fazendo o quê? Você acaba desmotivando o empregado, frustrando, e principalmente a empresa não cria uma identidade, você acaba criando um ambiente péssimo de trabalho. E levando em consideração que esses call center pegam muito pessoalzinho novo, que não tem experiência de vida, de trabalho, e ele sai dali desesperado, porque... Você Enfim. tem que ter hoje o profissional de recursos humanos, é por isso que eu falo tanto, bato tanto no pé dessa questão de aventura. O profissional de recursos humanos, ele não é aquela estrela máxima dentro da empresa, ele tem que entender também que ele tem que estudar, ele tem que se policiar, ele tem que se autoanalisar, ele tem que entender a responsabilidade dele lá dentro como gestor de pessoas. Mas você nota hoje que tem muitos profissionais que viraram super estrelas, viraram super coaches, Ted, viraram super motivadores. Eu já fiz uma palestra uma vez e falei para grandes gestores, o profissional de RH, ele parece que está elitizado, glamourizado, ele não anda mais pela empresa, não aperta na mão do mecânico porque está suja de graxa, ele não vai mais na cozinha do restaurante. O profissional de recursos humanos é profissional que está o tempo todo próximo da empresa, que está ali junto com o chefe, que está ali junto com o seu líder, com o seu empresário. É um cara que se identifica com a empresa, mas parece que tem muita gente, eu vou repetir aquela minha fala anterior, muita gente buscando bônus e muita gente querendo pagar o preço. Alcides Catarino fala parabéns pelo tema e ele ainda fala assim, não existe filósofo com 18 e nem triatleta com 90. Experiência de vida é muito importante para aqueles que querem ajudar os outros. E é verdade. Fernando Passos fala que acontece muito no varejo, acredito que seja questão das metas. E a Sônia Maria, parabéns pelo convidado do 3 em Pauta, estou amando o programa. E Odete também fala, bom dia e um ótimo programa. Chegou a hora do Anderson provocar? Merece, não, então, Desse jeito ele não vai querer vir mais aqui, hein, rapaz? Que é o seguinte, né? Um dos efeitos colaterais aí do home office é não permitir a interação dos funcionários
e, eventualmente, a formação de alguns casais, né? Porque tem casais que também se formam na empresa, assim, não exercendo o modo casal na empresa, mas que promove uma interação que permita um relacionamento fora dali. Então, mais um efeito colateral desse momento do home office. Mas eu queria fechar a minha participação perguntando para o Roberto a questão do recrutamento, que ele tinha citado agora há pouco, né? Como é que está a questão do recrutamento, quais são as opções, quais são as alternativas usadas para fazer esse recrutamento, e de uma forma que seja sincera, né? Que consiga realmente extrair os bons funcionários, mesmo feito de forma online, sem o olho no olho, enfim. Como é que as empresas estão lidando com essa questão do recrutamento nesse contexto de pandemia? Anderson, eu quero lhe parabenizar pela pergunta. Essa questão do relacionamento dentro de empresa sempre foi um assunto muito debatido. A questão é a seguinte: nós temos aqui na região algumas empresas que ainda não possuem os seus manuais de integração, os seus regulamentos internos. Isso faz com que as empresas acabem cada dia cuidando de um assunto de várias formas diferentes. Isso é exatamente aquele abismo que eu estava falando que existia entre o profissional e o amador. É esse o abismo que existe entre as pequenas e grandes empresas, os seus manuais de integração. São as suas regras, as suas normas. Existem empresas que não tem problema nenhum o camarada ter um relacionamento lá dentro. Existem empresas que não é permitido. Então, quando o funcionário entra na empresa, ele deve estar muito ciente do que pode e o que não pode. Eu vou agora até para tentar ser o mais franco possível, o mais claro possível. Quero mandar um abraço, inclusive, para o Alcides Catarino, que é um guerreiro também, trabalhando com manutenção em época de pandemia dentro de condomínio. Eu quero agora fazer uma abordagem que eu acredito que vai servir para muita gente. Como educador, como profissional, como professor. Pai e mãe já não educam mais como faziam antigamente. O pai está com o celular na mão, a mãe está com o notebook no colo e a criança já está já com o tablet já dentro do berço, já, ou no carrinho, que eu já vi. Inclusive, nós temos agora uma nova geração sendo lançada, que chama-se órfãos digitais. São crianças e adolescentes que foram adotados por smartphones e notebooks. E aí o que acontece? Vai para dentro de escola, já não se aprende mais, porque agora está tudo muito confuso. Você vê que tem aluno que participa de aula, tem aluno que não participa. E ainda acha que é a escola que tem que educar, E né? o pai pega e se livra, né? Praticamente parece que é um tormento ele conviver com o próprio filho. Um desespero tremendo. Lança-se esse adolescente na faculdade, na universidade. Nós sabemos hoje que as universidades, inclusive, estão tendo dificuldade de manter seus alunos em sala de aula. Existem cursos que nem existem mais com tanta frequência, porque não tem frequência presencial, o aluno não participa da aula. Você sabe agora, Cris, Anderson, Ted, Marcelo, para aqueles que estão escutando o 3 em Pauta, sabe aonde vão parar todos esses jovens, adolescentes, essas pessoas mal formadas profissionalmente dentro de empresa? É por isso que as empresas têm tanto problema do camarada pegar e respeitar uma norma, usar o EPI, cumprir um horário. Falta comportamento corporativo, falta postura, falta linguagem corporativa. A pessoa não sabe se comportar dentro de empresa. Não sabe se comportar. E é esse o abismo que está se criando entre pequenas e grandes. E os empresários, os gestores, têm que ficar atentos a isso. Para finalizar isso, junto com o cenário da pandemia, eu quero dizer para vocês que a grande tendência agora em matéria de recrutamento e seleção, inclusive estamos adotando essa postura na RH, é o seguinte: as entrevistas de seleção hoje, elas são entrevistas por competências. Todas as entrevistas que nós fazemos, nós queremos saber o que você tem feito na pandemia também. Se você tem estudado, porque tem muita faculdade, tem muito curso online aí de graça, muitas lives, grandes educadores dando palestras, vocês mesmos aqui no 3 em Pauta trazem grandes especialistas de todas as áreas. Então, a pandemia não é motivo para você não se atualizar, não estudar, não ler, não ouvir. E outra coisa também, eu tenho notado e tenho trabalhado muito forte nisso. A pandemia trouxe um novo modelo de recrutamento e seleção.
É um modelo de recrutamento e seleção voltado para os seus conhecimentos técnicos, para as suas habilidades, para os seus conhecimentos e as suas habilidades pessoais, interpessoais, mas principalmente, grandes empresas têm feito um recrutamento baseado em cidadania. É como você é como pessoa, como ser humano e como cidadão. Então, deixa eu te fazer duas perguntas. A gente passou já um pouquinho do horário, mas tem uma pergunta aqui do Fernando Passos. O que é fundamental ou desnecessário colocar num currículo? E pegando esse gancho, como você falou que as empresas também estão querendo saber o que a pessoa está fazendo, a rede social hoje é um instrumento para aquela empresa ver como é o dia a dia, como que ele se comporta numa rede social? É por isso que eu falo que a mulher ela tem o dom de colocar a cereja no bolo, né? É impressionante. Mas rede social é uma excelente, uma fenomenal ferramenta, Cris, para o bem e para o mal. Você pode ter muito sucesso em rede social, como você pode estar cavando o seu próprio fracasso. Rede social é uma terra inexplorada, sem limites. E eu tenho notado, inclusive complementando e respondendo aquilo que você quer que eu fale, as empresas hoje estão vendo, inclusive, o que é que o seu funcionário está fazendo em rede social. Se ele tem algum comentário voltado à xenofobia, homofobia, agressivo, voltado a discurso de ódio. As empresas têm visto muito isso. Grandes empresas não querem ter os seus nomes e nem seus profissionais atrelados a discursos de ódio. E você nota hoje que a pessoa, qualquer sentimento, qualquer emoção, ela corre para a rede social. Raiva, frustração, ódio, rancor. Rede social é bem complicado. A pessoa tem que ter muito discernimento para poder usar. É o que eu falo, a pessoa tem que saber usar rede social. E agora as pessoas estão usando as redes sociais para brigas políticas. Para a gente encerrar, Roberto, antes de eu passar as considerações finais para os meus colegas de bancada, o que é fundamental e desnecessário dentro de um currículo? O fundamental é o básico. É você falar das suas experiências profissionais. É isso que eu quero saber. O que é que você fez, o que é que você sabe fazer. É o fundamental. O que é desnecessário? Desnecessário é você falar opiniões a seu respeito. Aquela coisa de dizer eu sou proativo, comunicativo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é o que você acha sobre você. E o que você acha sobre você, você guarda para você. Tempo de trabalho. A pessoa que, mas eu trabalho há 20 anos como jornalista, por exemplo. E aí você está colocando lá, eu trabalhei em 1900 e pouco em tal lugar. De quanto tempo para a atualidade, né? Por exemplo, de quantos anos você tem que estar colocando a tua experiência? O ideal é que você coloque no currículo as informações mais atuais, as mais atualizadas possíveis. E por ocasião da entrevista, quando você estiver frente a frente com o recrutador, quando você estiver lá na empresa, você vai ter total liberdade para poder falar das suas outras experiências ali pessoalmente. Foto. Algumas pessoas defendem que tem que colocar, outras pessoas dizem que não tem que colocar foto. Geralmente, quando a empresa pede foto, é que ela quer explorar a aparência do candidato. Eu sugiro que tome muito cuidado com foto, porque às vezes as fotos saem claras demais, escuras demais, distorcidas demais, fotos em momentos de lazer. Todo cuidado é pouco, muita cautela. Inclusive, me coloco à disposição para analisar o currículo aí dos ouvintes, aí dos participantes do 3 em Pauta. Olha, tá aí. Anderson, Ted, as suas considerações finais? Não, só agradecendo ao Roberto pela aula, né? Hoje foi mais que um programa, foi uma aula ligada aos recursos humanos. Mais uma vez agradecendo ao Roberto pela disponibilidade, pela participação e sempre convidando as pessoas a acompanharem os programas da Ômega, não só o nosso 3 em Pauta diariamente, mas a todos os programas da Ômega, como o caso do Roberto, também o Gestão e Negócio da quarta-feira, que é sempre uma chance de se aprender um pouco, não, muito mais. Um grande abraço, pessoal. Anderson? Não, eu queria só reforçar o agradecimento do TED também, agradecer ao Roberto pela presença, pela disponibilidade e realmente dar uma aula para a gente em termos de recursos humanos, em termos de trabalho, de mercado de trabalho, já que é um assunto tão interessante, tão volátil, né? Porque
a economia muda, os cenários mudam, né? Então é importante estar atualizado, estar sabendo o que fazer, de que forma fazer. E queria agradecer também a você, Cris, e a todos que prestigiaram mais um 3 em Pauta aqui na Ômega. Valeu, gente. Anderson, amanhã quem vai estar aqui? Ted Sartori. Ted com quem? Amanhã teremos convidados, né, a vice-prefeita Adriana Machado, né, por online, né, ou por telefone, ainda estamos vendo, e ainda aquela professora ligada à epilepsia, né, Anderson? Professora de neurologia, agora, confesso que me fugiu o nome dela. Vice-prefeita do Guarujá, né? Prefeita do Guarujá, perdão, falei errado, perdão. Vice-prefeita do Guarujá. Prefeita de Guarujá e a Andréia Anacleto, ela que é professora da Unimes, tem um trabalho importante aí de neurologia, etc., ligado à epilepsia, que é um assunto que está sendo bastante abordado nesse mês de março, que também é o Março Roxo. Certo. Parceiros, obrigada. Amanhã, então, eu estarei de via remoto, o Ted estará aqui no estúdio. Obrigada a vocês. E Odilon Barros, que entrou agora, bom dia a todos. Roberto, eu quero te agradecer, foi uma aula mesmo. Já quero deixar um convite aí para uma próxima oportunidade. E quem quiser aí, estiver precisando de consultoria, até análise de currículo, é o momento agora de se fazer uma consultoria, mesmo nessa pandemia? Olha, apesar da pandemia, nós estamos trabalhando muito forte, muito forte. Muitas empresas estão realmente precisando de um aconselhamento para esses dias tão difíceis. Um grande abraço, Anderson, Ted. Você me paga, Ted. Nós ainda vamos nos rever aí e eu vou devolver todas as suas perguntas que você deve ter elaborado aí com todo refino. Anderson, é sempre um prazer revê-lo. Cris, foi um prazerzão conhecer você. Muito obrigado. Eu vou trazer, todos também vão estar comigo no Gestão e Negócios. Eu quero retribuir esse programa sensacional. Imagina, você que está dando uma aula para a gente, e aliás, tem um agradecimento aqui ao Cides Catarino. Gratidão, professor Roberto, pela sua aula. Quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Mais fácil que arroz. A RH Martins está nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram. Tá fácil. Quarta-feira, às 8h30 da noite, ou às 8h30 da manhã. É que hoje à noite, às 7 horas, Marcelo, hoje tem o Ômega News com a nossa colega aqui, a Michele Tiziani. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Essa semana eu não retorno mais ao estúdio, farei somente de forma remota. Também tenho que preparar o Beneficência na TV, né? Mas agradeço a todos. Amanhã tem mais 3 em Pauta aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Roberto, Marcelo, Ted, Anderson. Um beijo para vocês e até amanhã com mais um 3 em Pauta.